Olá, boa noite. Muito tempo que eu não faço uma live por aqui. Reaparecendo depois de muito tempo para falar um pouco agora sobre sono infantil, mudando um pouco um tema. Muitas pessoas às vezes não sabem, né? Mas eu tô me formando como educadora integrativa do sono infantil. Então, meus planos aí é até o final do ano começar a atender já. E por isso que eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre esse assunto, né, o sono. Porque a ideia é trazer para vocês algumas informações que eu tenho aprendido no curso e muitas das coisas que, na verdade, a gente discute, né, no curso, enfim, nos atendimentos. Então, trazer para vocês aí só uma degustação. Essa live faz parte da minha formação. Ela pede para fazer uma apresentação de até 30 minutos, então vai ser uma live bem curta, só para informar mesmo alguns assuntos gerais, enfim, depois eu posso abrir caixinha de perguntas para falar um pouco mais, tá? Para quem se interessar. A ideia é falar então sobre os 7 erros que mais atrapalham o sono infantil. Vou começar falando do primeiro erro, que é o mais comum de todos, mas se vocês quiserem interagir nas perguntas, mandar perguntas, enfim, tem ali embaixo, gente, um balãozinho com uma perguntinha, assim, ó, um ponto de interrogação. Pode mandar para mim por ali também. Se eu não conseguir responder aqui na live, eu respondo depois, tá bom? Eu dou um jeito e respondo. Eu tô aqui focada em fazer os 30 minutos, mas se passar desse tempo para um outro dia eu fazer uma outra live, não tem problema. A gente emenda no outro assunto, tá? Então vamos lá. Sono infantil, gente, uma coisa que a gente precisa entender. A criança, o bebê, eles têm o sono deles, né? Desde a fase intrauterina. Um dos grandes mitos que a gente acha que, né, bebê dentro da barriga não dorme e que na verdade ele nasce sem saber dormir, por isso que ele chora muito, ele precisa aprender a dormir. Então assim, o bebê já desde dentro da barriguinha da mãe ele já aprendia a dormir, já sabia dormir e ele sabe dormir. A gente só precisa facilitar esse sono. Então esse é um grande ponto extra assim pra gente falar sobre isso, porque bebês que sabem dormir, eles precisam, na verdade, de ajuda porque eles estão num mundo aí, né? Totalmente diferente do que eles estavam antes, né? Dentro do ambiente intrauterino, que era quentinho, gostosinho, previsível. Agora eles têm muitas e muitas coisas aí para poder se distrair. Então, quando a gente falar sobre o sono infantil, lembra disso. Os bebês sabem dormir, a gente só precisa facilitar o sono deles. Eles precisam, na verdade, de nós para se corregularem e conseguirem dormir, ok? Então vamos lá, primeira parte aí, primeiro dos erros que a gente fala sobre o sono infantil que atrapalha muito. É um dos erros que eu tô fazendo exatamente nesse momento, né? Muita luz para dormir, estímulo de luz, luz azul de telas, que a gente tem telas de celulares, tablets, TV, estímulo de luz, né, da casa, então a gente ligar muitas luzes, a gente não entender que o ambiente da noite está chegando e honrar a noite, né, que a gente tanto fala. Então, quando a gente está falando em sono, a gente precisa entender que os bebês, eles são regulados com a natureza, eles entendem o dia e a noite, assim como nós, os outros mamíferos, né, entendem que está chegando a noite e vão dormir. Então, eles são muito mais conectados que nós, a gente já perdeu um pouco dessa essência. Porque a gente chega em casa, liga a TV, liga a tablet, fica com o celular na mão. A gente tem toda hora esse estímulo das telas e estímulo de luzes pela casa. Então, esse é um erro muito comum, muito praticado e um dos erros que mais faz com que o bebê não entenda que chegou o período da noite. Por que ele precisa entender que tá chegando a noite, né? E em casa também, a casa ficar mais escura. A gente tem a liberação de um hormônio que chama melatonina e esse hormônio é um precursor aí do nosso repouso, enfim. Ele só é ativado quando a gente tem, na verdade, a escuridão. É o hormônio da escuridão que a gente fala. Então, para ter a escuridão ali naquele momento, a gente precisa honrar a noite dentro de casa, colocar luzes mais baixas, tentar diminuir o uso de telas e celulares, na verdade zerar se possível, né? Especialmente com crianças pequenininhas, quando a gente fala aí até os 2 anos de idade, é tentar 0 telas. E depois dos 2 anos de idade, 1 hora de tela por dia, em períodos diurnos e nunca noturnos, né? Então, tentar sempre estimular esse período da noite dentro de casa. Isso é bom para nós adultos também, que a gente perdeu um pouco dessa essência. Se for usar a luz dentro de casa, em tons mais avermelhados, tons que puxam aí pro âmbar, uma coisa mais quente, evitar aquela luz mais azulada, que essas luzes de cores mais azuis, elas
deixam a gente mais acordados, né? Então a gente precisa das luzes de tom mais quentes para poder dormir. Então vai ter um abajurzinho no quarto do bebê, um abajurzinho de luz bem fraquinha vermelha. Esse é o certo, assim, uma luz bem fraquinha só para iluminar, ver um pouquinho, e de preferência a casa inteira também mais escurinha, ok? Esse é o erro número 1 que eu vejo muita gente cometendo. Então lembrar de honrar a noite. Chegou a noite, escurece a casa, tá? Número 2. Temperatura, na verdade, ambiente da casa, né? Que a gente fala ambiente do sono, né? Um dos erros mais comuns que a gente vê também em relação ao ambiente do sono que o bebê vai dormir. O bebê vai dormir no quartinho e muitas vezes os estímulos daquele quarto fazem com que o bebê fique mais desperto ainda. Como? Às vezes a temperatura do quarto tá muito quente ou tá muito fria. A mãe fica com medo do bebê passar frio, né? Põe roupa pra caramba no bebê e põe ele pra dormir no quartinho, e aí no final das contas o bebê tá lá, né, no quartinho morrendo de calor e não consegue relaxar seu corpinho. Ou contrário, né, o bebê tá com frio e aí por estar com frio ele não consegue adormecer tranquilamente. Então a temperatura do quarto influencia muito. Qual é o ideal? Entre 21 e 24 graus Celsius. Pode ligar o ar-condicionado? Gente, super pode. A gente fica com esse medo de ligar ar-condicionado, achando que vai atrapalhar o sono noturno, que bebês não dormem com ar-condicionado, que vão ficar doentes. Gente, um ar-condicionado bem limpinho, bem higienizado, de preferência com um umidificador no quarto, é ótimo para fazer as crianças dormirem. Não tem ar-condicionado, tem o ventilador, ótimo, você já tem um ruído branco natural no seu quarto para usar. E o que é o ruído branco? Esse também faz parte aí do ambiente para a gente poder falar dele. O ruído branco é um som que a gente consegue tanto em aplicativos de celular, a gente consegue também colocar pelo ventilador. São sons contínuos, que lembra daquela TV de antigamente, de tubo? A gente escutava aquele shhh quando a TV estava sem canal conectado. É esse som, o ruído branco, né? É um som muito específico que lembra a vida intrauterina do bebê. Então ele ajuda a abafar os sons do ambiente e ele também ajuda a fazer o bebê adormecer. Então se você tiver um ventilador no quarto, ligado ali de frente para a parede, o barulhinho do ventilador vai ajudar ele a dormir e vai abafar os sons do ambiente. Os sons que a gente fala é de ruídos da casa, né? De uma casa que está ainda acordada, né? Lá para a sala tá todo mundo acordado. Então ajuda muito, ajuda a abafar sons de animais, enfim. Então, ambiente, lembrar sempre, temperatura confortável entre 21 e 24 graus Celsius, e a questão do ruído branco, que pode ajudar muito a abafar sons. Outro erro dentro dessa parte de sons aqui, colocar musiquinha. Muita gente tem Alexa no quarto, ou tem lá um celular e fica colocando músicas de ninar para o bebê dormir a noite inteira. Só que a música, ela tem, na verdade, tons diferentes, né? Então, quando a gente fala de música, ela começa, às vezes, num tom mais alto, aí depois ela baixa, ela vai pro alto, vai pro baixo. Então, essa coisa de ser descontínua faz o bebê despertar, né? Porque o bebê, ele dorme e ele tem micro despertares à noite, assim como nós. A gente acorda às vezes à noite, dá uma ajeitadinha com o cobertor, volta a dormir, né? E o bebê também. Então, se tiver essa variação de som, o bebê muitas vezes vai acordar pela variação. Então, o melhor é o ruído branco para poder deixar o som bem contínuo, sempre a mesma coisa, sem alterar, tá? Então, segundo erro aí que a gente fala, né, sobre o sono infantil, que muita gente acaba não prestando muita atenção. Olhar para o ambiente que esse bebê vai dormir, ok? Gente, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, eu já volto depois, tá bom? Para falar sobre as perguntinhas. Terceiro erro, falta de rotina do sono, né? Essa é uma coisa que até o meu marido estava comentando aqui comigo, que a gente tinha no primeiro filho, né? A gente achava que não precisava fazer uma rotininha do sono, era, deu 7h30, hora de dormir, vamos pro quarto, hora de dormir, né? Coloca a criança no quarto, agora dorme, né? E não é assim, né? A criança precisa entender que tá entrando o horário do sono. Ela precisa ter previsibilidade, essa palavra é muito importante. Então ela precisa entender que tá chegando o momento dela dormir, e para isso ela precisa entender que depois de tal coisa vai acontecer tal coisa, depois disso vai acontecer aquilo, e aí eu vou dormir,
né? Isso para criança gera muita segurança, muita conexão e muita segurança. Então o que você pode fazer? Uma rotininha do sono previsível ali para criança todos os dias. Seja você, seja quem for cuidar da criança no período noturno. Então colocar lá para criança, todo dia na hora de dormir a gente vai entrar no quartinho, ler um livrinho, escovar o dente e ler uma historinha. Ler o livrinho, escovar o dente e ficar ali na cama fazendo carinho, uma massagenzinha, não sei, né? Vocês que vão determinar o que é confortável dentro da rotina de vocês. Coisas que acalmem, não são coisas que agitam, tá, gente? Não é pra pegar a criança e falar hora de dormir, vai pro quarto e ficar cantando, pulando, a criança tá lá, né? Não, lembra que ela tem que assentar, tá? E pra ela sentar, a gente tem que lembrar, então, que ela tem que ir acalmando o corpinho dela, né? E aí, atividades que acalmam. Ler livro, cantar musiquinha, ficar ali fazendo uma chantala, se a criança gostar de massagem. Vocês podem também colocar ali alguma coisa no quartinho pra, né, arrumar a caminha, enfim. O que vocês acharem que é bom, tá bom? Então, isso é muito importante também. A gente falar da questão da rotina do sono. Ela deve durar em torno aí de 30 minutinhos, tá? Não muito longa também. Assim, não precisa ser milhões de coisas para acontecer. A pessoa fica até cansada de pensar que vai botar para dormir, né? Fala, nossa, tem que fazer tudo isso aqui. Não. A ideia é colocar atividades práticas de 30 minutinhos para a criança entender que aquilo lá vai acontecer todo dia. E aí ela vai dormir. E vai anunciando para ela, mesmo bebezinho. Você fala, minha filha tem, sei lá, 6 meses de vida. Anuncia pra ela, agora é a hora da gente ler o livrinho, agora é a hora da gente escovar o dentinho, enfim, vai anunciando e depois fala, agora é a hora de dormir. Isso ajuda muito a acalmar a criança, tá? Deixa eu só voltar aqui, que tem algumas perguntas que tem em relação com o que eu tô falando. Olha, tem aqui uma pergunta que chegou hoje pra mim, dar mamadeira faz o bebê dormir a noite toda? Essa daí, a Má que tá perguntando. Má é uma doula maravilhosa aqui. É a minha última coisa, assunto sobre os erros, né? Questão da alimentação, da mamadeira. Não vai, já pra adiantar assim, porque não é específico da mamadeira. Não vai fazer garantir dormir a noite toda, porque na verdade, muitas vezes o que o bebê precisa no meio da noite não é de fome, né? Não é acordar pra comer. Ele tá precisando acordar pra ser acolhido, né? Então, o fato de ser acolhido não quer dizer que ele vai ter que, né, encher a barriguinha e dormir a noite inteira. Ele vai acordar, às vezes, esses micros despertares de sono e vai querer, do mesmo jeito, ser acolhido, né? Então, entendam, gente, bebês precisam se sentir conectados e acolhidos, tá? Então, vai chegar um dia que ele vai dormir a noite inteira, vai chegar. Mas nesse comecinho, eles precisam da nossa ajuda. E se eles pedem a nossa ajuda, o ideal é que a gente vá realmente ajudá-los. Se a gente deixar eles desamparados, normalmente o que vai acontecer é que esse bebê ele vai querer chamar mais atenção ainda, vai querer ficar solicitando cada vez mais e chega uma hora que ele desiste. E desistir não é bom, né? Os treinamentos de sono de antigamente faziam as crianças desistirem. Falavam, funciona, a criança dorme a noite inteira. Mas é porque ela desistiu de pedir ajuda, né? Então imagina, olha que triste, né? Uma criança desistir de pedir ajuda pra dormir. Então, o objetivo não é esse, tá? Mas uma ótima pergunta que você fez. Sons de chuva ou de onda também interferem no sono? Sim! Isso aí, Mar. Sons de chuva, sons de onda são tipos de ruídos brancos que a gente tem também. Se vocês olharem nos celulares, tem lá um aplicativo chamado White Noise, que é ruído branco em inglês. Daí lá tem os tipos de ruídos, né? Tem ventilador, som de aspirador de pó, som de onda, som de chuva, som de cachoeira, enfim, você vai escolhendo ali, né? Cada bebê, às vezes, é mais sensível a um tipo de som ou outro. A Sofia, por exemplo, minha filha, ela gosta do ruído rosa. Ela não gosta do ruído branco, ela gosta do ruído rosa. Daí eu coloco pra ela o ruído rosa. Então, é ir sentindo como é que o bebê responde naquela noite. Lembrar sempre, gente, que o som do ruído branco, ele não é muito alto, não. Não precisa ficar aquele shhh no quarto. A gente mede ali entre 50 e 60 decibéis. Então, é um som bem tranquilo, sabe? Que vai ficar ali ok a noite inteira. E sempre colocar o ruído branco perto da fonte de barulho. Por exemplo, eu moro numa avenida super movimentada, que faz muito barulho à noite. Passa caminhão, moto, aquelas motos, né? Então coloca ali o ruído branco. Coloca ali o aparelhinho, tá? Vende no Mercado Livre, enfim, se vocês quiserem comprar aparelhinho. Ali que vai abafar o som, tá? Também é uma dica boa. A Jéssica tá perguntando, oi Jé, o bebê tem que se adaptar à rotina da família, não a família se adaptar à rotina do bebê. Boa, Jé, esse aí é um mitão também, né? Um dos erros, assim, mais comum.
comuns, né? Não sei se você tá falando, afirmando, você tá, né, perguntando. Mas a questão de adaptação da rotina, ele vai entrar na rotina da família quando for maior, né? Mas é, na verdade, uma cultura da família entender o contrário, que a gente desconectou com o nosso processo de adormecer. Então, a família não vai adaptar a rotina do bebê. A gente vai voltar a entender que nós somos mamíferos e precisamos dormir cedo, que a gente precisa relaxar nosso corpo, que dormir 2 horas da manhã não é saudável, enfim. Então, é uma questão de adaptação da rotina pro bebê, mas eu falo que é também um processo de educação para a família, né? De entender um pouco sobre o sono nosso e olhar para esse sono nosso, né? Que a gente perdeu muito de olhar sobre isso, tá? Mas eu não sei se você falou no sentido de querer que o bebê se adapte ao seu sono, né? Dorme a noite inteira, mas a que custo? A custo de uma autoestima prejudicada, porque quando precisou não pode contar com seus cuidadores. Exatamente. E se você for ver, Maria, a história da treinamento do sono é baseada nisso, né? A criança desiste, de tanto que ela chora, ela desiste. E aí fala, dormiu a noite inteira. Tem lá um livro que é 12 Semanas Mágicas, acho que é esse o nome do livro, que é um treinamento para as crianças dormirem 12 horas direto. Só que se você for ver ali, é um treinamento baseado totalmente num perfil de uma pessoa adulta que não pensa no que aquela criança, né, precisa naquele momento de vida. Não é uma questão de mimimi, sabe? Aquela criança, ela precisa ser acolhida nos momentos que ela acordar. E o choro é a forma dela se comunicar. Ela não fala, ela não consegue se expressar de outra forma, né? Então, é pensar sobre isso, assim, né? Agora, voltando aqui os erros. A gente já falou de 3, então. Muita luz para dormir, o ambiente que não tá favorecendo e a falta da rotina do sono. O 4 tem um pouco a ver com a falta da rotina do sono, que é a pressa para fazer dormir. Isso aqui é muito comum a gente escutar. Os pais estão estressados de uma rotina super puxada durante o dia e aí eles querem que o filho durma a qualquer custo. Primeiro, para dormir a criança precisa de pelo menos 2 coisas. Pressão de sono, ela precisa ter sono e ela precisa também de alta conexão com os cuidadores. Então, se ela não se sentir conectada com aquele cuidador, o cuidador tá estressado, tá precisando, né, relaxar um pouco e tal, ela vai sentir aquilo, né? E o copinho da necessidade dela de afeto não vai ser nutrido. Então, o que a gente fala, né? Ou o cuidador troca com outro cuidador, ou ele, na verdade, favorece esses momentos de alta conexão por um curto período de tempo. Então, fica lá e dá muita atenção, muito afeto para essa criança. Essa criança, ela precisa ser corregulada com outra pessoa. Ela não consegue se regular sozinha ainda. Ela não tem a capacidade de falar, estou estressada, vou me acalmar. Ela precisa de um adulto. Então, você é a pessoa que vai ajudar ela na alta conexão, tá? E outra coisa, pressão de sono. A criança precisa ter vontade de dormir. Não adianta colocar para dormir no horário que você quer. Ela precisa estar relaxada, conectada, e ela precisa ter sono para dormir. Assim como a gente, né? Que fica lá, às vezes, na cama pingando. Então, às vezes, ela tá ali porque ela não tá no horário certo de dormir. Como é que você vai saber, então, se ela tá com sono, né? Qual é o momento certo? A gente, na verdade, observa todo o dia dessa criança. A educação integrativa do sono observa todo o dia dessa criança, como foi a questão de sonecas, como foi o dia a dia dela, a alimentação dela, enfim, para entender um pouco como que esse momento da noite está chegando para ela e entender também como que é o horário, qual é o horário ideal para ela dormir, dentro daquele horário que a gente vê que ela tá ainda tranquila, não tá estressada, né? Então é muito interessante a gente sempre observar. Mas lembre-se, né, o 4 aí que eu coloquei, pressa para dormir é uma grande inimiga. Se a gente pensa em pressa e a gente não pensa em conexão, a gente às vezes perde aquela criança ali de vista. Então ela tem que ter alta conexão com o cuidador, tá? 5, deixar mais acordado de dia para dormir à noite. Meu pai falava muito isso, né? Mas tem que deixar acordado então durante o dia, porque aí à noite a criança vai dormir a noite inteira. Porque, né, não dormiu durante o dia, a gente menospreza um pouco a questão das sonecas, né? Achando que uma criança é igual a um adulto. Gente, a criança, ela tem ciclos de sonos diferentes ao longo da vida dela. Então, as sonecas, elas são essenciais. Você lembra dessa palavra? Essenciais para um sono de qualidade noturno. Então, para a criança conseguir dormir à noite, ela vai precisar tirar sonecas muito bem feitas, de pelo menos 40 minutos de duração, que é o ciclo completo ali, né? E essas sonecas precisam respeitar ali os horários da criança. Então, vendo que a criança já tá com sono, coçando o olho, bocejando, se mostrando agitada, estressada, essa criança precisa dormir durante o dia. E não é bobeira, é uma questão fisiológica dela. Ela é diferente da gente nessa questão de sono. Então, não menosprezem sonecas. Lembre-se que sonecas, elas têm que ser feitas
num lugar mais escurinho, com silêncio. As crianças mais novinhas até vão conseguir dormir no barulho, né, no meio ali do vulco e tal, mas criança maior não consegue, elas são sensíveis às vezes, né? Então, achar um lugar de calma pra ela, levar ela pra escuridão, respeitar aquele momento, não deu os 40 minutos, ajuda ela a tentar fazer voltar os 40 minutinhos ali pra ela tirar uma soneca completa de qualidade, tá? É muito importante isso. Olhar para essas sonecas durante o dia para poder ter um sono noturno bom. A gente sempre fala isso na educação integrativa do sono. Crianças que tiram sonecas boas durante o dia, elas tendem a ter um sono de qualidade noturno muito diferente, tá? A regra é clara, a Maria colocou aqui. Acordou chorando, o neném acordou antes da soneca terminar. Acordou chorando, o neném acordou antes da soneca terminar. Não entendi, Maria. Acordou chorando, o neném acordou antes da soneca terminar. Ah, sim, se o neném acorda antes do horário, ele acorda chorando. É isso mesmo, a gente olha muito como é que esse neném acorda das sonecas. Isso mesmo, agora eu entendi. É isso mesmo, olhar como que essa criança tá acordando no sono das sonequinhas dela. Ela tem que acordar relaxada, tranquila. Você vê que ela tá ali desperta, animada, ela tá conseguindo se comunicar bem, né? Se a gente pensa ali que uma criança acordou antes dos 40 minutos, né, da soneca, ela vai acordar às vezes ainda com um mau humorzinho, aquele jeito meio azedinha que a gente fala, né? Aqui tem uma pergunta da Me. Quantas sonecas por dia de 40 minutos? Me, depende da fase do bebê. A gente não usa tabelas da educação integrativa do sono, né? Que são aquelas tabelas que você olha na internet. Tabela de sonecas, né? Pra ver ali, né? Quanto tempo essa criança consegue ficar acordada e tal. Mas a gente usa, na verdade, o parâmetro de olhar para a criança e observar como ela tá. Então a gente sabe que uma criança aí pequenininha, ela não vai conseguir ficar muito tempo acordada. Então ela começou a dar os sinais de sono ali, que é coçar o olho, mostrar uma agitação anormal, a gente tenta fazer essa criança dormir. As crianças maiores, elas tiram menos sonecas, vão perdendo sonecas, né? Você pode até consultar uma tabela para ter uma noção, assim. Mas lembre-se de não se prenderem às tabelas. As tabelas, elas são muito rígidas, né? A gente tem que pensar que uma criança, ela vai ir de acordo com o ritmo dela. Ela não sabe que essa tabela existe, né? Então, olha a tabela mais para você ter um parâmetro geral, mas você vai olhar para sua criança e observar como que ela tá. E mãe e pai sabem, né? Como eles estão, quando as crianças estão agitando, né? Então, é sobre isso, tá? Sexto, acreditar que a criança é notívaga, né? Que ela é da noite, né? Também outra coisa que meus pais falavam muito, né? Que a criança, à noite, ela vai até às 10 da noite. Não, mas ele dorme super bem. 10 da noite ele dorme, acorda lá para as 10 da manhã, tá tudo bem. Não é a mesma função hormonal no corpinho de uma criança. Então, crianças que dormem tarde, elas perdem ali aquele sono de qualidade. Elas precisam dormir cedo por uma questão hormonal, de hormônio de crescimento, no hormônio da melatonina, que a gente já falou, enfim. Então, crianças não são da noite. Lembra que elas são seres que estão mais conectados com a natureza que a gente. Então, elas precisam dormir no horário que o sol se põe e acordam no horário que o sol nasce. Ah, mas minha criança acorda às 6 da manhã. Gente, é o horário que o sol nasce. Crianças que são conectadas com a natureza, elas vão acordar junto com o sol mesmo, não tem o que fazer, tá? Isso é um bom sinal, que é um sinal de que elas estão regulando o hormônio delas de acordo com o que elas precisam, tá? E elas não são notívagas. Crianças não nasceram para ficar com a noite acordada, né? Nem com a adaptação da família, a rotina que chega tarde do trabalho, quer ver o filho, enfim. A gente tem que pensar que eles precisam descansar o corpinho deles, tá? Então, isso é um outro ponto muito interessante. E o último que eu coloquei aqui é aquele que a Maria já tinha falado e foi um que a Lohane tinha me mandado já também na caixinha de perguntas. Ter medo de dar o peito, né? Um erro que a galera acha, porque acha que dar o peito vai acostumar a dormir mamando, né? E aí a gente fala muito desse ato comportamental da criança, né? De achar que a criança que tá mamando pra dormir, ela tá criando um mau hábito e depois não vai saber tirar, enfim. Gente, o hábito da associação do peito é um hábito comportamental, é uma coisa comportamental. Mas muito antes de analisar o comportamento, a gente tem que analisar todo o restante. A gente tem que analisar por que essa criança acorda durante a noite, porque na verdade ela acorda não pra mamar, ela acorda e por isso ela vai mamar. Ela não acorda para mamar, entendeu? Muitas vezes a criança maiorzinha já acordou porque ela tá naqueles micro despertares dela. Então a gente tem que olhar os aspectos físicos dessa criança, os aspectos fisiológicos, alimentação, conexão com a família, tudo que eu já falei aqui agora. E por último, olhar o aspecto comportamental que é mamar.
Porque essa criança, se ela tiver com tudo redondinho, o fato dela mamar para dormir, a gente consegue criar outras associações para ela. O mamar não vai ser uma preocupação, ela consegue ir trocando aquilo aos poucos, né? A gente vai propondo outras formas de associações de sono. Então ela usa o mamar para dormir, então agora vamos propor uma musiquinha. Enfim, a gente vai trocando, né? E lembrando que isso tem a faixa etária certa para acontecer. Quando eu falo de desmame, gente, é sempre a partir de 18 meses, assim. Eu acredito no processo de que pelo menos 12 meses a criança tem que estar em aleitamento. Eu não faço processo de desmame, não guio o processo de desmame antes disso, né? E aí dos 12 aos 18 é um processo de adaptação também. Então a gente tem que considerar esse período. Será que eu tô querendo tirar essa associação do peito antes dos 12 meses? Mas as crianças precisam disso, né? Ela precisa do mamar. E no período da noite é o maior pico de produção da mulher, né, de leite. Então, uma coisa liga a outra, né, a gente não tem como tirar, tá bom? Então, isso também é uma coisa muito interessante pra gente comentar, que a associação de peito, ela não é o problema é tudo que tá além da associação de peito, é olhar pra essa rotina dela, da criança, as sonecas, olhar como ela tem comido, se ela tem se alimentado de alimentos com ferro. Ferro é muito importante para alimentação, na suplementação de ferro, ou da mãe, ou do bebê, para o bebê dormir melhor à noite. Muita gente nem sabe disso. Vitamina D, contato com a natureza durante o dia, né? Então, assim, durante o dia, fazer essa criança experienciar o dia, à noite, fazer ela honrar a noite. Tudo isso vai ser mais importante do que a gente olhar só para a questão do peito. Que essa criança, muitas vezes, ela vai dormir, ela já tá muito mais relaxada. Ela não vai precisar ficar acordando nos micros despertares dela e pedindo peito, né? Solicitando peito. Porque ela sabe que ela tá segura, ela tá relaxada, ela tem alta conexão. Lembra de tudo isso que a gente falou, tá bom? Aqui o Gael... Ai, oi, tá. O Gael sempre dormiu cedo e acorda cedo. Bom saber disso. Sim, você viu, tá? E isso é o certo, na verdade, né? A gente fala muito de crianças hoje em dia que acordam tarde, dorme tarde, acorda tarde. Mas, na verdade, o correto, assim, né? Se a gente falasse dentro do processo natural dos mamíferos, é acordar cedo e dormir bem cedinho também. Eles dormem com as galinhas, que a gente fala, né? Então, é isso mesmo. Má colocou aqui, ela acorda por imaturidade neurológica e mama pra voltar a dormir. Perfeito, é isso aí. Na verdade, gente, todo mundo tem micros despertares à noite, até nós. A gente tem ciclos de sono, então assim, a gente acorda, é como se a gente fosse golfinho. A gente vai pro fundo do mar, né, que é o sono profundo, aí a gente vai lá pra cima, acorda, depois mergulha de novo no sono profundo, vai fazendo isso várias vezes à noite. O bebê é a mesma coisa, ele tem esses micros despertares. Só que nós adultos, a gente consegue nesse micro despertar voltar a dormir numa boa. A gente acorda, arruma o cobertor, sei lá, né, dá uma virada de lado e volta a dormir. O bebê, muitas vezes ele não consegue emendar um ciclo de sono no outro, ele precisa de ajuda, né? Então é mais sobre isso, ele tem essa imaturidade fisiológica, né, em relação à questão biológica, fisiológica, né, em relação a voltar a dormir, tá bom? Então é isso, gente. Foram 7 temas aí que eu coloquei, 7 coisas que eu coloquei pra gente falar sobre o sono infantil. Ainda dá pra falar de muito mais coisa. É que a live, ela foi pedida pra ser em 30 minutos, então tentei ser breve por aqui. Mas eu posso deixar depois uma caixinha de perguntas para quem quiser enviar perguntas sobre esse assunto. Ainda tem muita coisa para falar, gente. Educação integrativa do sono infantil dá para falar aqui a noite inteira. Então, quem tiver dúvida, deixe na caixinha depois, eu respondo ao longo da semana, tá bom? Eu gosto muito de falar desse tema, eu acho que é um assunto muito importante e muitas vezes a gente não tem tempo para falar sobre isso, né? Então, falar um pouquinho que seja já ajuda às vezes a dar uma mudada na rotina. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Uma coisa que o Davi também pediu pra eu falar. Davi, meu esposo, né? A gente conversou um pouco antes da live. Ele falou dos sinais de sono, que a gente falou da falta de rotina de sono. Crianças muito agitadas no período da noite, gente, a gente fica atento que não é sinal de que ela tá acordada. Ao contrário, essa agitação muitas vezes é sinal de sono. Então uma criança que chega à noite, começa a jogar brinquedo no chão, começa a ficar tipo, sorrindo, alegre e tal, você vê que a criança tá, nossa, essa criança tá exausta. Então tomar cuidado sempre com sinais de sono, porque às vezes ele vem no pico do cortisol, ele vem no pico do hormônio do estresse. Então os sinais que a gente vê já são sinais exacerbados.
tá? Então esse também é importante, tá, gente? Então é isso, gente. Consegui fazer em 30 minutos. Qualquer coisa, mandem depois perguntas pra mim. Obrigada pelas participações que tiveram bastante coisa, né? Muita coisa aqui que rolou. Obrigada também pela participação aí, Mar, né? Na próxima a gente pode fazer juntas, tá? E vamos lá que a gente ainda vai continuar esse assunto ao longo do mês, tá? Eu vou chamar vocês aqui mais vezes pra lives. Um beijo grande pra vocês, uma boa noite. Obrigada pela participação e até mais. Tchau, tchau.